vida eterna é esta: que todos conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João 17:3. Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. Será que Jesus quis dizer que existe apenas uma pessoa com duas personalidades, Pai e Filho? Deus e Jesus Cristo são duas pessoas distintas ou é uma só pessoa que se manifesta com duas funções? Vamos para as perguntas e a Bíblia vai responder. Primeira pergunta: o povo pode ser considerado como se fosse um só homem? Então, o Espírito de Deus se apoderou de Saul ao ouvir ele estas palavras, e acendeu-se sobremaneira a sua ira. Então caiu temor do Senhor sobre o povo, e saíram como se fosse um só homem. 1 Samuel, capítulo 11, versículos 6 até 7. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João 17, versículo 21 até 22. Nota: através do Espírito Santo, a igreja pode ser um, assim como o Pai e o Filho são um. O Pai e o Filho não são um em pessoa. Eles são um em caráter, determinação, propósito, pensamento, mas não é em pessoa. O Pai e o Filho compartilham do mesmo Espírito Santo. O Espírito é um elo entre o Pai e o Filho. Segunda pergunta: quais algumas das características de Deus? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Aquele que possui, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto e nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. 1 João capítulo 4, versículo 12. Ninguém sendo tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, versículo 13. Terceira pergunta: o que ocorreu com o Filho de Deus? Fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 18 e também Hebreus capítulo 4, versículo 15. Pergunta para reflexão: Deus é imortal, Cristo morreu? Deus não pode ser tentado. Cristo foi tentado? Deus não pode ser visto e nunca foi visto. Cristo foi visto? Nota: o Filho de Deus, antes mesmo de esvaziar de sua divindade, foi visto. Antes mesmo dele se tornar um homem e nascer de uma mulher, foi visto. Ele comeu como Abraão, foi visto por Josué, foi visto pelos pais de Sansão e foi visto por outros também.
O Filho de Deus várias vezes se apresentou e foi visto no Antigo Testamento. Porém, está escrito que Deus nunca foi visto. Aqui podemos ver uma grande diferença entre o Pai e o Filho, entre Deus e o Filho de Deus. Quarta pergunta: quem ressuscitou Jesus? Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Atos capítulo 2, versículo 22 até 24. Também capítulo 2, versículo 32 até 33. E capítulo 3, versículo 25 até 26. Em nome de Jesus Cristo, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Atos capítulo 4, versículo 10. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurado no madeiro. Atos capítulo 5, versículo 29 até 32. Se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Quinta pergunta: Paulo diferenciava a pessoa de Deus da pessoa de Jesus Cristo? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Filemão, versículo 1 e versículo 3. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Sexta pergunta: a Igreja Apostólica diferenciava a pessoa de Deus da pessoa de Jesus Cristo? Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Atos capítulo 4, versículo 24 até 30. Sétima pergunta. Para o apóstolo João, Deus era o que de Jesus? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículos 5 até 6. Oitava pergunta. Quem era Deus para Jesus Cristo? Clamou Jesus: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Disse-lhe Jesus: mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, versículo 17. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E também o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Perguntas para reflexão. Para os apóstolos, Deus era o que de Jesus? Pai e Deus? Para o próprio Senhor Jesus, Deus era o que seu? Pai e Deus? Nona pergunta. Jesus veio em nome de quem? Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. João capítulo 5, versículo 43.
10ª pergunta: o filho recebeu autoridade de quem? Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João capítulo 10, versículo 17 até 18. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. João capítulo 5, versículo 22. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Lucas capítulo 5, versículo 24. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. João capítulo 5, versículo 26 até 27. Perguntas para reflexão. Só Deus pode perdoar pecados, mas o Filho de Deus perdoou pecados. Por quê? 11ª pergunta. Quem vai se sujeitar a quem? Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27 até 28. Conclusão. Jesus morreu, porém Deus ressuscitou Jesus. Jesus foi tentado, mas não pecou, porque Deus estava com ele. O Pai deu autoridade sobre todas as coisas ao Filho, inclusive para perdoar pecados. Jesus veio em nome de Deus e tudo está sujeito ao Filho, com exceção do próprio Pai. Se o Pai de Jesus é o seu Deus, seu Filho se sujeitará a Deus. Se toda a autoridade foi dada ao Filho por Deus, afinal, Jesus é Deus ou é o Filho de Deus? Por que Jesus foi chamado de Deus? Este será o título da próxima lição.